E aí, pessoal, hoje com vocês, eu, professor Felipe Tonera, hoje aulinha de História, um breve resuminho da Revolução Farroupilha, ou também conhecido como Guerra dos Farrapos, 1835 a 1845. Foi a maior revolta no período regencial, a Guerra de 10 anos. Onde ocorreu? Lá na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Hoje, o Rio Grande do Sul, o atual Rio Grande do Sul. Bom, os sul-riograndenses, ou popularmente conhecido como gaúchos, já tinham um histórico, né, de combates, de guerras com os espanhóis pelas terras e pelos gado, né? Então, cada estancieiro já tinha um micro-exército, ou seja, eles já tinham um bando de pessoas armados. E quem chefiava esses bandos eram os estancieiros. Quem são os estancieiros? Os donos das estâncias, das grandes fazendas. Bom, o rebanho gaúcho abastecia Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo para o transporte do café, né? E o charque, para quem não conhece, o charque também conhecido como carne de sol ou carne seca. Não tinha geladeira, né? Então, nessa época. Então eles conservavam o alimento no sal. O charque era o principal alimento dos pobres, né? E dos escravos. Bom, o que aconteceu então? O governo regencial elevou os impostos do gado, da terra e do sal. Automaticamente, todos os produtos dos pecuaristas sul-riograndenses ficaram muito caros, né? Outra coisa importante, né? O charque gaúcho sofria concorrência do charque argentino e do Uruguai, que chegava lá no Rio e São Paulo mais barato, e com isso não era vendido o charque gaúcho. Os estancieiros, né, os gaúchos desfavorecidos, né, os pecuaristas desfavorecidos, se rebelaram contra o Império. Foi no dia 20 de setembro de 1835. Essa data consta até no hino do estado do Rio Grande do Sul hoje. Foi no 20 de setembro, o percussor da liberdade. Desculpa, né, o The Voice ainda não me achou, né? Seu líder, Bento Gonçalves, coronel da Guarda Nacional, Bento Gonçalves, donos de terras, pecuaristas, né, rico, tomou o poder em Porto Alegre, proclamou a República Rio-Grandense, né, com sede na Vila Piratini. Presidente Bento Gonçalves. Os líderes dessa revolução eram as elites, os estancieiros, né, os produtores de gado, charque, esses eram os líderes. E eles arrastaram para a guerra os seus dependentes e seus escravos também. Bom, os escravos, eles tinham que libertar os escravos, alforriar da liberdade, porque para poder armar um homem tinha que ser liberto, ser livre. Na verdade, eles disseram que os escravos iam se tornar livres depois da guerra, né? Surgiram então dos escravos que se tornaram libertos os lanceiros negros, famoso pelotão, né, dos lanceiros negros, muito conhecido na época pela habilidade da adaga, da lança, do facão e da bolhadeira. A bolhadeira é um pedaço de corda, vamos dizer assim, né, com 3 pontas, em cada ponta uma esfera de metal, pedra ou até mesmo pontas de aço, né? Então esses lanceiros negros eram muito habilidosos nesses 4 tipos de armamento. Bom, essa revolta se estendeu para Santa e Bela Catarina. Lá se juntaram as tropas Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, o italiano Giuseppe Garibaldi. Logo chegou aqui, já se empenhou nesse combate. Lá em Santa Catarina, em 1839, mais precisamente em Laguna, né, Santo Antônio dos Anjos de Laguna, eles fundaram a República Juliana. Inclusive foi lá em Laguna
que Giuseppe Garibaldi conheceu a sua mulher, Anita Garibaldi, que vai lutar com ele, né, junto nessa revolução, e depois vai lá para a Itália lutar com ele também, lá na unificação da Itália, na formação do Estado italiano. Giuseppe é o herói de dois mundos, como é conhecido. Em 1842, o Barão de Caxias pôs fim à guerra. Duros combates foram travados, né? A mais famosa, a Batalha dos Porongos, 1844, onde os lanceiros negros foram massacrados. Na verdade, né, onde acabou a guerra, estava decretado o fim da guerra de 10 anos. Na verdade, alguns historiadores culpam o Davi Canabarro como o grande responsável do fim da guerra. O interessante é que Davi Canabarro tira todo o armamento dos lanceiros negros na noite que antecedeu a batalha. E, sem arma, né, Caxias vem e acaba com todos. Sobrou meia dúzia de gato pingado para contar a história, praticamente dizimados. Muitos acusam Davi Canabarro de traidor, que ele negociou a rendição a Caxias para acabar com a guerra. Bom, mesmo assim, em 1845 foi assinada a Paz Ponche Verde, onde, né, o governo aqui do Rio Grande do Sul e o regencial assinaram um acordo de paz, a famosa paz honrosa. Que honrosa não tem nada. Uma revolução que você proclama duas repúblicas, República Rio-Grandense, República de Laguna, podia ter formado um país, Santa Catarina, que lutou ao lado do Rio Grande do Sul, né, podia ser separado do país. Paz honrosa, porque na assinatura do acordo, as reivindicações dos farrapos foram atendidas pelo governo regencial. Que reivindicações eram essas? 25% dos impostos ia ser cobrado sobre os produtos, terra, gado, sal. Outro, os gaúchos poderiam escolher o seu presidente da sua província, né, que naquela época a província era estado, presidente igual ao governador. Outro, os escravos que sobreviveram ficariam libertos. E outra reivindicação que eu lembro assim de cabeça foi que os oficiais do exército farroupilha também seriam incorporados ao exército regencial com a mesma patente. Ou seja, para quem queria formar uma nação, para quem queria formar um país independente, uma república, aceitar esses termos, como diria Boris Casoy, foi uma vergonha. Então, galera, é isso aí, um breve resuminho da Guerra dos Farrapos, Revolução Farroupilha. E tchau, tchau!